salve Santa Catarina, muito boa tarde, este é o Clube da Bola, eu sou Marcelo Cabral e ficamos juntinhos aqui na NDTV até às 3 da tarde, destacando principalmente o futebol catarinense e nacional, mas teremos também futsal e a participação da galera de casa. Então faz o seguinte, já deixa salvo nos teus contatos aí no celular o nosso número de WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, já tá na tela, hein? 48 991914706. Vou repetir, vou falar até um pouquinho mais devagar aqui, ó. 991914706. Manda uma mensagem pra gente, vale um palpite, um comentário, uma reflexão, uma pergunta para os nossos comentaristas e vale também separar aquela foto legal aí do arquivo do smartphone com a família, com o mozão, uniformizado, com os amigos, feliz, animado, no estádio, em casa, no churras. Manda pra cá que a gente vai estar mostrando durante o programa a sua mensagem, a sua imagem. Deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro momento do programa. Costumo dizer que ele tem nome, sobrenome, nickname, apelido e vulgo. Sérgio Badá Badalote, o Bad, o Badagol tá com a gente. Não sei se teremos sorrisos. Não sei se teremos sorrisos nessa primeira imagem de Badá lá, direto de Chapecó, porque a semana foi de reflexão, né? Falei ali em reflexão, foi de reflexão. Depois da derrota, de perder o título, melhor dizendo, para o Barra nesses 2 jogos aí que a Chapecoense deixou um pouquinho pra gente que vê de longe, que vê de fora, deixou um pouquinho o futebol, não apresentou aquele futebol que a gente esperava do Verdão. E digo mais, aqui no Clube da Bola erramos nossos palpites, porque muita gente aqui, talvez 90%, apostou numa reviravolta da Chape que não aconteceu. Muito boa tarde, Sérgio Badá. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço para você. Hoje sem muitos sorrisos, né? Mas é uma alegria estar aqui no Clube da Bola com os colegas e com a nossa grande audiência para falar desse momento de instabilidade da Chapecoense, da decepção que foi a Chapecoense na final do Campeonato Catarinense, para falar da grande e merecida conquista do Barra, que foi melhor do que a Chapecoense nos 2 jogos dentro daquilo que o Barra se propôs. No primeiro jogo, atropelou a Chapecoense lá em Itajaí, fez 3-1, era para ser mais. A Chapecoense achou um gol no finalzinho. Aí, uma semana inteira se mobilizando aqui em Chapecó para ver se o time reagia. O time entrou apático no primeiro tempo, um time sem espírito de decisão, mal organizado taticamente. E o Barra administrou a vantagem com muita eficiência, com muita capacidade. No finalzinho, aos 43 do segundo tempo, que a Chapecoense conseguiu achar um gol na base do Bumba Meu Boi. A verdade é essa. Mas o Barra soube se defender, soube administrar a vantagem com muita competência. O Barra foi muito mais competente nos 2 jogos e mereceu muito a conquista do título. Mas para nós, aqui de Chapecó, foi uma grande frustração a perda do título. Sem tirar o mérito do Barra, mas a Chapecoense jogou muito pouco futebol nas 2 partidas, não teve aquele espírito de decisão, e o técnico Gilmar Dalpozo, infelizmente, mais uma vez, bateu na trave no título. É o 3º vice-campeonato estadual do Gilmar Dalpozo no comando da Chapecoense. E na quinta-feira, na volta do Campeonato Brasileiro, aí perdeu para o São Paulo por 2-0 lá no Canindé. Então, a semana, indiscutivelmente, não foi nada boa para o torcedor da Chapecoense. Valeu, Badá, fica com a gente até o final do programa pra gente falar bastante, porque vem aí o Grêmio, time que o Badá conhece muito, talvez uma das 3 maiores paixões de Sérgio Badá. Chapecoense, Grêmio e churrasco. Daqui a pouco ele volta pra contar mais pra gente desse jogo que vai ser na segunda-feira. Ó, quem tá com a gente também direto de Blumenau é Emerson Luiz, de olho em tudo que acontece no mundo da bola. Do dente de leite ao cinquentão, ele acompanha todos os campeonatos. Emerson Luiz, semana movimentada para o futebol catarinense, gente indo embora da Copa do Brasil, gente seguindo, a ressaca da Chape, a comemoração do Barra, muita coisa aconteceu nessa semana. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, Badá, todos que estão nos acompanhando. Boa tarde a você, telespectador. É um azul mais claro, não é um azul bordô mais escuro da camisa do Barra, mas o Badá falou tudo. E parabéns, Badá, pelo reconhecimento. A gente tem que dar méritos ao adversário. E eu te confesso, a gente é imparcial, a gente é profissional. No nosso caso aqui, ainda mais sem a Série A. Mas eu fiquei muito feliz. Eu acho que metade de Santa Catarina contente com essa conquista do Barra, porque deu uma quebrada nessa hegemonia de Chapecoense,
de Criciúma, de Figueirense, de Avaí. O Brusque já fez isso recentemente, fez também na década de 80, mas que legal, isso só prova que o projeto ele é muito sério do Barra. Pena que, a gente pode debater isso na sequência aí, perdeu o seu treinador, mas ele está muito valorizado. O Eduardo Souza acabou acertando com o Atlético Goianiense. O Barra vai disputar a Série C. E o Atlético Goianiense é uma potência, com certeza pagou muito mais, o dobro do que ele recebia no Barra, mas esse time é danado, como diz o nosso Kaká. Parabéns ao Barra pelo título catarinense. Muito legal, gostei bastante dessa quebrada da hegemonia no futebol catarinense. Emerson, já que você falou na camisa, você tá com o azul do Manchester City, pelo menos é daqui eu vejo esse azul mais clarinho. Foi o Metrô que lançou uma camisa essa semana ou nos últimos dias, cheia de estilo, bonitona, meio europeia. Foi o Metrô ou foi o Beck? O Beck, melhor dizendo. Não, foi o Metropolitano. Metrô. Não, o Metrô lançou com alusão à Alemanha, porque a história de Blumenau, a gente é descendente aqui de alemão, a gente foi fundado, Blumenau foi fundado por um alemão, o Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau. Isso lá em 1852, quando ele chegou aqui com mais 16 germânicos. E foi uma camisa muito bonita, realmente. E surpreendeu até o clube, Mancha, porque vendeu quase 200 camisas diretamente lá da Alemanha. O pessoal da Alemanha encomendou 200 camisas dessa do Metropolitano. O Metrô tem inovado bastante, legal, nessa questão aí da camisa. Sempre bom, mas foi o Metropolitano aqui. Recentemente, Mancha, só aproveitando teu gancho aí, foi ano passado, fizeram uma homenagem também para os paraenses. Santa Catarina tem muito paraense. Tem. Chapecó tem, Joinville tem, Floripa tem, mas aqui na nossa região, em Blumenau, tem muito paraense. E também vendeu bastante, viu, Mancha? Legal, você falou no paraense aí, lembrei que teremos show da Joelma no aniversário de Floripa aí, vai ser uma festa muito grande. Já que você falou aí em camisa, em venda de camisas, temos aqui no estúdio um colecionador de camisas do futebol, quero apresentar ele, Dr. Cláudio Caticati, quase deixou uma porcentagem do salário hoje, foi no evento, é isso? Estava contando pra gente, muito boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde também o Badá, o Emerson, o Carlos Alberto está aqui com a gente, toda a audiência aí do Clube da Bola. Pois é, ali na Trindade, no Viva Trindade, tem um evento ali, a terceira feira de camisas raras e antigas do futebol brasileiro, futebol sul-americano, futebol mundial, tava uma pedição ali, tá para deixar um apartamento, eu consegui escapar sem precisar gastar hoje lá. Semana agitada. Pra Avaí, pra Figueirense, vem aí a Recopa. Amanhã tem Recopa na ressacada, Avaí e Figueirense, né? E a Recopa, ela não te dá premiação, não dá din-din, não te dá classificação a campeonatos nacionais, mas é rivalidade. Avaí e Figueirense está mexendo. O Avaí acabou sendo eliminado na Copa do Brasil para a Portuguesa, o Figueirense teve o vexame no campeonato estadual, a queda muito sentida ainda, né? E que teve reflexos fora de campo, mas teve pelo menos essa pequena, né, vitória ali que foi importante para a retomada de confiança contra a equipe, né, do Amazonas. Vamos ver, amanhã o bicho vai pegar, é clássico. Legal, aqui nos estúdios com a gente também um convidado muito especial. Estamos recebendo o Carlos Alberto Ferreira, ele que é comentarista da Jovem Pan News. Prédio que fica aqui, nosso vizinho, prédio vizinho aqui, a sede da NDTV de Florianópolis. Legal te receber mais uma vez aqui, Carlos, numa semana muito agitada, é uma semana de clássico, não é aquele clássico do Campeonato Catarinense, não é aquele clássico que aconteceu uma vez na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, mas é o clássico da Recopa e o torcedor quer vitória, quer título. Boa tarde, Mancha, boa tarde aos colegas do programa. Uma semana realmente importante, onde o Avaí foi desclassificado pela Portuguesa, perdeu nos pênaltis, tem dificuldades em fazer uma equipe competitiva, o Avaí, e o Figueirense passou, a duras penas, é verdade, mas com méritos, lá pelo Amazonas. Quer dizer, o Figueirense segue na Copa do Brasil e os dois vão disputar a Recopa amanhã no estádio da Ressacada, 18 horas, campeão catarinense de 2025 contra o campeão da Copa Santa Catarina, que é o Figueirense. Clássico sem prognósticos, as equipes estão bem equilibradas. Claro, o Figueirense está num momento de mais entusiasmo do seu torcedor, mas o Figueirense vem de um rebaixamento que manchou novamente a história centenária desse clube. Portanto, um clássico centenário com grande rivalidade e sempre mexe com a cidade de alguma maneira. Legal. Vou fazer o seguinte, o Badá já falou um pouco pra gente sobre a final, mas indo contra todas
as estatísticas, inclusive os palpites aqui do Clube da Bola, contra muitos palpites da nossa equipe, que na semana passada apontou uma reviravolta da Chape, que poderia acontecer. O Barra foi o campeão catarinense 2026. O clube já havia vencido o jogo de ida pelo placar de 3-1 em casa e chegou com a vantagem na grande final, na Arena Condá. Estamos vendo imagens da festa do pescador. A Chape até fez o único gol da partida lá no finalzinho, esboçou uma reação, mas não foi suficiente para tirar a taça do Barra. O pescador, que era estreante em uma final estadual, foi além e garantiu o primeiro título da história no Catarinense. Conquista histórica para o time de Balneário Camboriú. Começa com o nosso convidado, Carlos Alberto. Semana passada aqui nos palpites, a gente achou que, não, a Chape tem força, vai jogar em casa, o torcedor vai lotar a Arena Condá. Pode sim, quem sabe, um placar parecido ali levar para uma decisão de penalidades. Não aconteceu. Eu já tinha visto viradas no Campeonato Catarinense. Por exemplo, o Avaí certa vez foi a Chapecó e perdeu de 3-1. Aqui virou. O Avaí, na prorrogação, chegou a fazer mais 3 gols, terminou com 6 aí. O Avaí foi campeão. Eu acreditava que a Chapecoense pudesse fazer a virada pela qualidade da equipe, com o selo de Série A, com o trabalho do Gilmar Dalpozo, buscando seu título estadual aí, enfim, mas me surpreendeu. Até nas escalações, no jeito da equipe jogar, tanto aqui em Camboriú quanto lá em Chapecó no jogo da volta. Então, a Chapecoense pagou caro por algumas decisões, no meu entendimento, equivocadas, apesar de ter o melhor time. Bom destacar também a conquista do Barra, né, que muda um pouco o eixo das conquistas, Florianópolis, Chapecó, Criciúma, e o Barra conseguiu esse título expressivo por conta do trabalho sólido que vem fazendo, a parceria com os alemães, a gestão que é muito bem feita, o trabalho da comissão técnica, enfim, premiou esse grande trabalho que foi feito. E quem trabalha e faz uma boa gestão tem resultado. Legal. Não sei se a gente consegue dar aquele take abertão. Quero mostrar uma coisa numa homenagem a Miguel Livramento, o homem do sapato branco. Está aqui nos estúdios, Cláudio Caticarte. Cláudio, não quer guerra com ninguém. Não quero guerra com ninguém. Cláudio, a gente falou semana passada, a Chape tem condições, mas deixou para mostrar o futebol, principalmente depois da entrada do Jean, né, que fez o gol. Exato. E teve aquela bola, eu não fiquei, para mim não foi muito claro se ela realmente resvalou na mão do atacante, era o Bolassi. A imagem não me deixou muito claro, mas o árbitro consultou o VAR lá, anulou o gol que levaria a partida para os pênaltis. É verdade. Olha, para mim, Mancha, a equipe da Chapecoense tinha toda a condição, né, de poder fazer a remontada que a gente chama. Perdeu 3-1 no primeiro jogo, segundo jogo jogando em casa, mais de 18 mil torcedores na Arena Condá. E só que a equipe da Chapecoense, ela acabou aceitando, né, a questão da imposição tática da equipe do Eduardo Souza, né, porque tentava, né, de forma muito burocrática ir para um lado, para o outro, mas não conseguia romper as linhas de marcação muito bem feita pelo Eduardo Souza. Ele utiliza seus extremos, utiliza o camisa 9 Renan Bernabé para fazer essa pressão, para não deixar o time adversário ir evoluindo nas fases do campo, né, nem no corredor esquerdo, nem no corredor direito, nem no corredor central, meio de campo e laterais, para numa linguagem do torcedor, né? E é importante a gente colocar que quando a equipe da Chapecoense, realmente com as trocas do técnico Gilmar Dalpozo, daí foi agressiva, entrou o Perotti, entrou o Giancarlo, entrou, como diz meu amigo Edson Curcio, né, o Bolassi, né, diz ele, que é o francês, Bolassi, ele acabou entrando, aí a equipe da Chapecoense foi agressiva, conseguiu romper essas linhas, fez um belo gol o Giancarlo, o jogo ficou perigoso, teve esse lance que para mim, né, foi muito bem anulado, porque a imagem de trás, ela mostra, né, que além, lógico, de bater na cabeça do atacante, ela bate no braço, tira a trajetória. A gente veio discutindo no Clube da Bola ao longo dos anos, ao longo do tempo, né, do ano passado para esse ano, em lances parecidos. Para mim, a CBF, a FIFA, deveria ter um critério estabelecido. O braço está expandido, tirou a trajetória, ou seja, influenciou no jogo, pronto, infração. E aí ninguém discute, porque senão fica, teve intenção, não teve intenção, né? E eu acho que isso que é importante no futebol. Mas assim, muito bem colocado pelo Badá, muito bem colocado pelo Emerson e também pelo Carlos Alberto. A gente tem que dar méritos a quem teve estratégia, a quem venceu no primeiro jogo e a quem foi muito bem na estratégia em relação à marcação dos principais pontos da equipe da Chapecoense. Méritos totais para o Barra. Legal, a gente viu algumas imagens ali, o Barra depois atuou pela Copa do Brasil, conseguiu passar pelo Coelho, foi Coelho Mineiro?
Foi no Mineiro. América Mineiro. Conseguiu passar, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero falar com o Emerson lá em Blumenau. Minha pergunta ainda em relação à final, à decisão do Catarinense. Emerson, um pouco antes, um pouco mais lá atrás, o Brusque apareceu. Depois teve o Camboriú participando aí de situação de semifinal, de final. Santa Catarina, mais recente. E agora o Barra. Sempre se usou aquele termo, os 5 grandes do futebol catarinense, Joinville, Criciúma, Chapecoense, Figueirense e Avaí. Tá vindo aí um novo pelotão, uma nova força do futebol catarinense, está chegando e o Barra comprovando aí, levando o título. É por aí, tu vê isso acontecendo também? Sim, eu vejo que o Brusque já entrou nos últimos anos e o Barra, acredito que definitivamente entrou, Mancha, nesse grupo aí dos grandes, pela organização, por toda a estrutura. E eu lembro que antes do primeiro jogo, o Badá falou, e eu até ratifiquei, eu acho que todo mundo aqui, o Badá lembrou bem, entrar com o saltinho, se não respeitar, se não tirar a cabeça da Série A, porque realmente você disputa um Campeonato Brasileiro Série A e faz uma final de estadual tão ignorada por tanta gente, você entra, de certa forma, acomodado. O Badá pode falar melhor do que eu se aconteceu isso no primeiro jogo, mas parece que foi mérito do Barra, que desde que inaugurou o estádio só perdeu para o Figueirense. Estão numas quartas de final aí do Campeonato Estadual. São 10 jogos de invencibilidade do Barra dentro da sua arena ali em Itajaí. 7 vitórias e 3 empates. E o Barra, ele tem isso como premissa, ir para cima, atropelar. E na final, com a Chapecoense, fez isso. Foi para cima, poderia ser mais, como disse o Badá, achou um gol, a Chapecoense no final e todo mundo, agora quem sabe pode virar, inclusive a gente aqui nos palpites. Mas o Barra teve méritos aí e mostrou força diante da sua torcida. Eu lembro quando começou o projeto Mancha, o Barra nasceu em 2013 e ele ficou 5, 6 anos seguidos na Série B do Campeonato Catarinense. Falaram para mim que foi até uma estratégia, porque enquanto o estádio não ficava pronto ali em Itajaí, pagava para jogar em Balneário Camboriú. Era meia dúzia de torcedor, 10, 15, mas isso mudou. E usei até o Kaká esses dias conversando, porque ele é de Itajaí, ele me disse, olha, Kaká, eu perguntei para ele, é só de Balneário Camboriú essa torcida? Que ela tem crescido, ela tem enchido o estádio ultimamente. Ele falou, não, pessoal de Itajaí também, Canhanduba, da Redondeza, está torcendo pro Barra, mesmo sendo de Balneário Camboriú, mas toda a estrutura é em Itajaí. E esse jacarezinho aí do Cláudio, viu, Mancha? Opa! Isso é pra quem tá bonito, pra quem tá grande. Esse é original, viu? Pra quem tá no veludo, é pra quem tá no veludo. Pra quem tá no veludo, jacarezinho aí, não é fácil não. Tá fazer o seguinte, vamos pra Chapecó então, falar com o Badá. Agora o outro lado, Badá. Você falou muito bem lá no início sobre o que aconteceu com a Chape, né? Como é que foi a repercussão. Mas do lado... Aquela conversa que você teve com os torcedores, com os colegas de imprensa, quando você foi lá no restaurante do Boca, o pessoal questionou em algum momento o trabalho do Gilmar, do Maringá, da comissão técnica, ou segue a vida, foco agora no Brasileirão? Vem aí o Grêmio. Não. Muita cobrança sobre o Gilmar Dalpozo. Muita cobrança, porque todos os 3 colegas, o Carlos Alberto, o Cláudio e o Emerson, têm razão, numa análise que é de fora, de um pessoal que acompanhou a decisão mais à distância. Porque se a gente que fala isso aqui, sempre reclamando, sempre criticando, mas agora está todo mundo vendo. A análise dos nossos colegas aí que foram precisas, foram corretas. Então, tudo faz sentido. Em primeiro lugar, na minha opinião, e eu estive lá em Itajaí, entrou de salto alto. Entrou de salto alto e foi surpreendido pela estratégia. A Chapecoense entrou de salto alto. E o Gilmar Dalpozo foi surpreendido pela estratégia nota 10 do Eduardo Souza. Aquilo que o Cláudio falou, marcando com 4, 5 jogadores a saída de bola da Chapecoense. E aí matou o time da Chapecoense que não conseguia respirar no jogo. E com esse quarteto ofensivo que joga muita bola, aqueles 4 da frente do Barra ali, partiu pra cima e foi e liquidou a fatura. Primeiro tempo deu 2-0, estava 3-0, a Chapecoense com um homem a menos em campo, o zagueiro foi expulso, o Cauã corretamente, e deu 3-0 e nós pensamos, eles vão colocar um 5-0 de Chapecoense. Mas daí o Barra meio que tirou o pé, começou a administrar, Chapecoense achou um gol, e esse gol nos deu uma esperança de que pudesse fazer pelo menos 2 para levar para os pênaltis. Mas aí o time aqui entrou apático e de novo
Eduardo Souza deu um banho, um nó tático. Colocou aquilo que o Cláudio falou. Colocou 4, 5 jogadores para marcar a saída de bola da Chapecoense. E o Gilmar Dalpozo, e o Carlos Alberto tem razão, o Gilmar Dalpozo a vida inteira, todo mundo sabe, joga no 3-5-2. Mas aí talvez por pressão, não sei de quem, aí ele decidiu mudar. Numa decisão, utilizou um esquema que nunca tinha utilizado. Contrariou as suas convicções, escalou um time no 4-4-2 com 3 volantes no meio de campo. Aí o Eduardo Souza marcou os 3 volantes, marcou o meio de campo, colocou o Giovanni Augusto, matou o Giovanni Augusto e esse foi o time de Chapecoense. Era só na base do balão, porque tocava a bola para o lado e tocava a bola para trás. Tocava lá no Léo Vieira, o Léo Vieira dava o chute porque não tinha saída pelo meio e muito menos pelos lados, com os 2 laterais. Então o Eduardo Souza deu um banho, a verdade é essa. E a Chapecoense não conseguiu criar oportunidade no primeiro tempo, no intervalo o Gilmar Dalpozo mudou os 2 atacantes e continua assim. Aí ele foi tirando o defensor e colocando o atacante, e aí na base da pressão conseguiu fazer o gol aos 43 minutos, depois teve o segundo que para mim foi corretamente anulado, não tem do que reclamar, as 2 arbitragens muito boas, a primeira do Flegre e a segunda do Ramon Abate Abel. Então o Barra foi melhor, foi mais eficiente, foi mais competente e a Chapecoense foi uma grande decepção. Falei aqui e repito, a Chapecoense foi a maior decepção dos campeonatos estaduais do Brasil. O Remo também perdeu para um clube de Série C, que é o Paysandu, mas aí é Repá, é clássico lá de Belém do Pará. E a Chapecoense, e merece todo o respeito o Barra, mas clube de Série A contra clube de Série C, por isso que todo mundo dava a Chapecoense como favorito. Olha a diferença de investimento. A Chapecoense tem uma folha de perto de 6 milhões de reais, mas parecia que quem era da Série A nas 2 finais parecia que era o Barra. Então a Chapecoense deixou a desejar, o torcedor ficou muito insatisfeito e naturalmente perder um título do jeito que perdeu o Gilmar Dalpozo, a contestação no seu trabalho por parte de alguns colegas da imprensa, por parte do torcedor também. Então, ficou um clima ruim, porque era a grande oportunidade do Gilmar Dalpozo conquistar o seu primeiro título estadual e, infelizmente, deixou escapar a oportunidade. Doutor Cláudio Caticarte, ouvindo o comentário de Badá, me surgiu uma dúvida, quero que você explique pra gente. Mano. Jogo em Itajaí, o homem tá lá. Jogo em Criciúma, vai também. Joinville, marca presença. Concórdia, mais pertinho, tá sempre lá. Em Florianópolis, nosso ídolo não aparece. Por quê? Fizemos algo para Sérgio Badá e eu não tô sabendo. Eu acho que eu tenho a justificativa. Ninguém tá marcando o churrasco com o Badá. É que tá faltando o churrasco. Temos que vir, O queremos pessoal tem que marcar um churrasco. Pode falar, Badá. Foi o ano passado, naquele rolo desgraçado lá. Lembrei, verdade. Verdade, mas tem que voltar em 2026. Ó, semana do Barra foi de alegria no final de semana, mas depois de vencer o Campeonato Catarinense, o Barra teve uma semana movimentada no litoral norte. Vamos às atualizações do Pescador. O Barra começou bem a semana. Chegou com festa em Balneário Camboriú na segunda-feira. Mas a notícia de que Eduardo Souza deixaria o clube pegou os torcedores de surpresa. O anúncio foi feito pelo Atlético Goianiense, a nova casa do treinador. Eduardo Souza estava no Pescador pela segunda vez desde o primeiro semestre de 2025. Foram 39 jogos e 21 vitórias com a equipe. Entre as conquistas, a Série D do Campeonato Brasileiro e o Catarinense 2026. Rafael Piscinin foi o nome escolhido para assumir o time interinamente. O auxiliar esteve à frente da equipe já no jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Legal, fazer um giro rápido. Você pode participar também aí de casa no 489-9191-4706. Rapidinho, comece com o Carlos. Fazer um giro com todo mundo. Foi uma boa, Carlos, essa mudança do Eduardo Souza, recebeu o convite, um time que está em outro patamar. Pagou a multa, né? Pagou a multa, parece. Foi uma boa, na tua opinião? Olha, no meu entendimento, o time do Atlético Goianiense é uma equipe forte, vai brigar na Série B para buscar o acesso. Lá tem a disputa regional com o Goiás e com o Vila Nova, é forte. Tem que montar uma boa equipe. Agora, é um desafio na carreira do Eduardo Souza, porque ele fez um bom trabalho. A gente conhece o trabalho dele aqui em Santa Catarina. Ele conseguiu organizar, extrair da sua equipe o máximo daqueles jogadores ali. E eles entregaram o máximo para conseguir chegar ao título. Agora, eu vejo como um desafio na carreira do Eduardo Souza dirigir o Atlético Goianiense. E chega um momento,
estava falando para o Cláudio aqui, melhor sair no auge, né? Saiu no auge, campeão catarinense. Então sai, daqui a pouco, quem sabe, ele está de volta. Legal. Cláudio, foi uma boa? Você pagaria a multa aí para levar o Eduardo pro Atlético? Ele já fazia um bom trabalho em Santa Catarina, não só no Barra, teve no Ercílio Luz, não foi tão bem no Marcílio Dias, mas gestão de carreira. Vai para um clube de Série B do Campeonato Brasileiro, como diz o Carlos Alberto, foi campeão catarinense, sai por cima e está na hora de galgar novos caminhos, né? Acho que é uma boa e ele tem condições de fazer um bom trabalho lá em Goiânia. Vou com o Emerson lá em Blumenau. Emerson, você que conhece bem aí as divisões do futebol, é um salto, né? Sair da Série C e ir para um time como o Dragão de Goiânia? É um salto, com certeza. O Atlético é um time consolidado de Série B, tem uma estrutura enorme e eu não tenho dúvida que vai brigar para subir, como já esteve na Série A. Mas todo mundo talvez pense que o Barra, por ser SAF, por ter esse investimento lá do Hoffenheim, é um clube que nada em dinheiro, mas não é bem assim. Tudo é muito enxuto, tem uma folha, tem um orçamento, você não pode extrapolar. Eu acredito que o Barra fez de tudo para tentar ficar com o Eduardo. Só que é um profissional que também tem objetivos. Pensa um dia em chegar na Série A. E o salto mais próximo para ele estar numa elite é o Atlético Goianiense, que é a Série B. O Barra ainda tem a Série C. Mas no final, ô Mancha, eu sempre costumo dizer também, conversar com as pessoas, o cara trocou um time por outro, mas existe muita pressão, não só em treinador, em jogador, treinador também. Ele hoje está muito cercado, ele tem um staff, tem muita gente que decide por ele, que fala por ele, que negocia por ele, mas vai fazer falta? Com certeza, vai fazer falta. Mas ele deixou as portas abertas, daqui a pouco ele pode voltar, como já aconteceu. Legal, a gente termina esse giro com o Badá lá em Chapecó. Badá, foi uma boa aí pro técnico Eduardo Souza, muda de patamar, chega mais perto aí, como o Emerson mesmo falou agora, de uma possível, de estar no radar, né, de times da Série A, de times maiores ainda da Série B? Mancha, tu e o Emerson podem me ajudar. Eu não sei o que o Eduardo Souza conquistou alguns anos atrás pelo Barra, e ele teve aqui no Clube da Bola. Lembro. E ele tinha sido demitido pelo Barra. Eu não sei se foi o acesso da segunda divisão para a primeira divisão. Acho que foi. De Santa Catarina, e logo em seguida ele veio participar do Clube da Bola. E eu questionei ele, eu falei, mas cara, como que tu consegue um acesso? Eu acho que era um acesso. E os caras te mandam embora. Daí ele respondeu, não, foi uma decisão pessoal de um dirigente que estava lá. Eu não me lembro que ano que foi isso. E agora foi o contrário, né? Agora ele que meio que abandonou o Barra depois do título. E futebol é assim. Futebol é feito de oportunidades. Ele visualizou uma oportunidade de sair de uma C para um clube forte da Série B. Então saiu por cima, saiu com 2 títulos, né? E é um bom treinador, cara. Ele me impressionou positivamente. Tomara que dê certo lá. Agora ele vai trabalhar com um presidente, o seu Adson Batista, que é um homem polêmico e imprevisível. O Eduardo Souza que faça um bom trabalho, porque se começar a patinar ali não tem muita tolerância não. Mas ele é bom treinador e eu acho que vai dar certo lá no Atlético de Goiás. Legal, Bará. O Badá falou, é bem importante, porque o presidente do Atlético, ele dá coletivas pós-jogos lá e dá bronca. Se ele acha que o time não jogou nada, que o treinador não foi bem, ele fala mesmo, e na coletiva. Bate pênalti? E, se bobear, ele vai mandar bater pênalti, ele mesmo bate. Tá certo. Aí como se não bastasse a taça do estadual, né, conquistada pelo Barra, o Pescador estreou com o pé direito na Copa do Brasil de torcedor. O Pescador fez muito bonito e se classificou para a 4ª fase da Copa do Brasil, depois de vencer o América Mineiro nos pênaltis. Cacá Oliveira, titularíssimo, danado, titular do Clube da Bola, chega mais com os detalhes dessa partida. Oi, Mancha. Olá para você que tá ligado no Clube da Bola. Rapaz, mais um jogo histórico aqui na Arena do Barra, em Itajaí. O Pescador, que no último final de semana foi campeão catarinense, soube jogar com a vantagem e perdeu de 1-0 para Chapecoense. Como aqui na Arena tinha vencido por 3-1, trouxe de Chapecó o título. Mal deu tempo de comemorar, de fazer essa viagem de volta aqui para Itajaí, e na quinta-feira já teve jogo de Copa do Brasil contra o América Mineiro, um adversário de Série B de Campeonato Brasileiro, mais investimento, time mais acostumado com esse tipo de jogo, que já tinha passado nos pênaltis contra o Tirol
e aí encarou o Barra. O jogo foi bem equilibrado, a melhor chance foi do América no primeiro tempo. O Everton apareceu defendendo, salvando o time do Barra. No segundo tempo, também foi um jogo truncado, com raríssimas oportunidades. E o América Mineiro teve um jogador expulso pelo segundo cartão amarelo. Apesar de numericamente estar com vantagem, o Barra não conseguiu aproveitar e o 0-0 persistiu. Nos pênaltis, Mastriani abriu as cobranças. Ele que foi a principal contratação do América na temporada, visto que ele tem história. Há 2 temporadas atrás ele jogou no América Mineiro, foi artilheiro de Sul-Americana. Mas o Everton, que é o goleiraço do Barra, pegou a cobrança do Mastriani. Na sequência, os times foram fazendo os gols, o Barra chegou no match point com o Varley e o camisa 18 fez o gol da classificação do Barra. Pescador avança de fase, faz o Pix CBF e na semana que vem vai ter Volta Redonda e Barra, joga no Rio de Janeiro. A 4ª fase da Copa do Brasil. Antes de entrar os times da Série A, o Barra vai estar jogando essa classificação, então, contra o Volta Redonda, 2 times de Série C, ou seja, dá para sonhar na classificação. Rafael Piscinin, auxiliar técnico, comandou o Barra durante a Copa do Brasil e na semana de treinamentos. Ele deve continuar ao longo dos próximos dias. O Eduardo Souza, que era o treinador, se despediu do Barra, acertou com o Atlético Goianiense. O Barra não confirma se vai trazer um treinador ou não. Está deixando o Rafael Piscinin, que tem história e estrela pelo Barra. Mais uma conquista importante dele e dos jogadores do Barra. Volto com você, Mancha. Valeu, Kaká! Não me canso de falar aqui no Clube da Bola, né, que o Kaká é o autor da frase lá que virou bordão lá na região, que é o "esse Barra é danado, Barra é danado", virou boné, camiseta, adesivo. Tem que patentear essa marca aí, hein, Kaká? Ó, a gente segue falando da Copa do Brasil, né? Outros catarinenses entraram em campo, além do Barra, o Figueirense também conseguiu aí se classificar para a próxima fase. Por outro lado, Joinville, Avaí e o Santa Catarina não conseguiram avançar. Nossa equipe preparou um resumão das partidas da semana da milionária competição nacional. Dá uma olhada. Na Arena Joinville, o Jack perdeu para o São Bernardo. Além de não avançar para a 4ª fase, o time do norte do estado deixou de faturar quase R$1,5 milhão. O time paulista venceu o tricolor com um único gol marcado no segundo tempo, depois de uma falha pontual e uma jogada pelo lado esquerdo. O Joinville quase empatou nos minutos finais, mas a zaga do São Bernardo defendeu. Agora o Jack se prepara para a Série D do Brasileiro. Já o Avaí viajou para São Paulo para encarar a Portuguesa. O Leão da Ilha até saiu na frente, ainda no primeiro tempo, com Paulo Vitor, após uma cobrança de escanteio. Mas não demorou muito para a Portuguesa igualar o placar com René. Na segunda etapa, muitas tentativas, mas nenhuma finalização. Fim de partida e a disputa foi para os pênaltis. Sorriso e Cristiano desperdiçaram 2 cobranças havaianas, enquanto os paulistas acertaram 4 chutes. Com o resultado, o time azurra foi eliminado da Copa do Brasil. Em Rio do Sul, o gol que decidiu a partida saiu aos 24 minutos do segundo tempo, depois de um cruzamento pelo lado esquerdo, e Pedro Henrique foi certeiro no gol. Pelo placar de 1-0, Santa Catarina se despediu da competição após 2 vitórias históricas, em que eliminou o IAP e o Cuiabá na primeira e segunda fase. Conquistas que garantiram um valor de cerca de R$1,2 milhão para o clube. Fechando a rodada dos catarinenses, o Figueirense fez bonito e venceu o Amazonas. O gol veio aos 37 minutos do segundo tempo. Lucas Alves marcou após uma cobrança de escanteio. O torcedor alvinegro quase viu o adversário empatar no último lance da partida. Pênalti cometido pelo goleiro Igor Gabriel. Na cobrança, Ronaldo isolou. Com o placar de 1-0, o Furacão se classifica para a 4ª fase da Copa do Brasil e garante mais de R$1 milhão para o clube. Não, o Igor Gabriel ali quer testar o coração, ver se o pessoal tá bom aí, se o cardio da galera do Figueirense tá bom, porque realmente foi faltando 1 minutinho para acabar os acréscimos que aquele pênalti aconteceu. Ronaldo acabou isolando. Lembrando que a Chapecoense estreia na Copa do Brasil apenas na 5ª fase, por ser uma equipe, né, que disputa a Série A do Brasileirão. Rapidinho, os comentários vão começar girando. Começa com o nosso convidado especial, Carlos Alberto. Vou falar aqui uma impressão, não sou comentarista, o comentário de vocês, mas o Joinville jogou bem, podia ter passado.
Santa Catarina, casa cheia, podia também ter passado ali, avançado mais uma fasezinha da Copa do Brasil. Figueirense, se fosse na época do DVD, ia ter o milagre do Amazonas. E tá vendendo hoje lá no centro da cidade esse DVD. Conseguiu passar. O Avaí deixou a desejar nessas cobranças de pênalti e tal. E quem mais? E o Criciúma já tinha jogado, né? Não, o Criciúma tá fora. O Criciúma tá fora. Foram esses aí. Foram esses que passaram. E o Barra avançou. O Barra avançou, a gente viu, um jogo muito importante contra um adversário difícil que era o América Mineiro, dirigido pelo Alberto Valentim, que é um grande técnico, já passou aqui pelo Avaí, e ganhou nos pênaltis com autoridade, foi competente nos pênaltis. Destaque para o goleiro Everton, do time do Barra, que dificilmente o Barra vai conseguir segurar, porque os times de Série A estão em cima aí desse goleiro arrojado, defendeu um pênalti, foi muito bem. Então o Barra mereceu passar, como o Joinville, ainda carregando o rebaixamento do Campeonato Catarinense, um time sem empolgação, perdeu em casa para o São Bernardo, que era o ex-time do técnico do Figueirense atual, o Márcio Zanardi. E aí passa o São Bernardo, que tem uma estrutura financeira muito melhor. Em São Paulo, o Avaí fez um bom jogo, início do primeiro tempo, início do segundo tempo, mas não teve o plus, não teve o algo mais para ganhar o jogo. Foi para os pênaltis aí, o menino Sorriso, um jogador que fez o primeiro jogo dele como profissional, chutou a bola no travessão, e aí o Cristiano, jogador de 39 anos, já veterano, chutou, isolou a bola. No Figueirense, a gente cabe destacar, Mancha, o fato de o técnico Márcio Zanardi ter colocado aí pelo menos 6, 7, 8 jogadores novos que chegaram aí. É um time diferente daquele que foi rebaixado no Campeonato Catarinense. Um time mais dinâmico, um time mais atento, com mais pegada, mais fator defensivo. E o Figueirense foi lá e fez um gol com o Lucas Alves, um gol de bela feitura. Só que o goleiro infantilmente quase entregou a rapadura no final, fazendo aquele pênalti. O Ronaldo, que já passou aqui pelo Avaí, que eu conheço bem, jogador que bate pênalti com extremo, até fui cobrado por isso. Eu disse, um exímio batedor de pênalti, isolou aquela bola de forma bizonha. Então, eu acho que no frigir dos ovos aí, o Barra fez o seu dever de casa e agora vamos com a Copa do Brasil. Ainda tem a Chapecoense numa outra fase que vai entrar. Então, tá muito bom. Pena o Santa Catarina, que precisava de valores e caiu em casa para o Jacuipense. Tava gravando aqui esse comentário, né? Tava gravando aqui. Você vai me perguntar, Mancha, tens um resumão aí dos catarinenses da Copa do Brasil? Tem, vou te mandar o vídeo. O Carlos, deixa eu salvar aqui. Cláudio Caticar, brinquei ali que foi a batalha, o milagre do Amazonas. Mas aquela falta do goleiro, faltando 1 minuto para terminar o jogo, gelou. Rapaz, quando fala, né, que você rasga dinheiro, quase que o Igor Gabriel rasga um pouco mais de R$1 milhão, né? O jogador do Figueirense acabou tomando uma decisão, ele é jovem, né? A tomada de decisão sempre da pessoa que está iniciando carreira, jovem, é sempre um risco, né? E a tomada de decisão dele foi a pior possível. Em vez de atacar a bola, atacou o jogador da equipe do Amazonas. Agora, o Figueirense teve uma reformulação gigantesca, o Carlos Alberto foi feliz nesse sentido. O Figueirense, dos 11 titulares, trocou 9 e com 3 semanas, aliás, com 3 sessões de treinamentos apenas. Então foi na superação, foi aquele negócio, você vai jogar pelado, você vai jogar na lateral direita, outro no ataque, foram 3 sessões de treinamento e aí a equipe do Figueirense teve que ir na vontade, né? na ocupação de espaço, teve uma atitude melhor, foi uma equipe mais competitiva, pelo menos isso, não dava para cobrar entrosamento, não dava para cobrar, né, uma atitude tática já com encaixe de time, longe disso, e até vai refletir no clássico amanhã, né? O Figueirense chegou na madrugada desse sábado, chegou a 1 da manhã, depois de ter saído lá de Manaus. Agora, importante, o Avaí fez uma boa partida contra a Portuguesa. Importante falar isso, teve 2 bolas na trave, teve uma ocupação de espaço, quase não dava chances, né, para a equipe da Portuguesa evoluir. Claro que a gente sempre vem falando aqui no Clube da Bola, também no Jornal ND, no Portal ND+, que o Avaí ele tem uma dificuldade nas etapas, primeiro e segundo tempo, de começar e terminar com a intensidade que ele vem, né? Ele vai caindo, vai baixando as linhas e o adversário daí acabou ocupando mais os espaços. Mas, infelizmente, a tomada de indicação nas penalidades, o Carlos Alberto foi também feliz nesse sentido. Sorriso, primeiro jogo como titular, ele colocou isso nas redes sociais. E o Cristiano já tinha perdido um pênalti com o próprio Cauã de Almeida como técnico da própria Portuguesa contra o Misto no ano passado. Então ele já sabe mais ou menos o que pode contar
E aí tem uma parcela do Cauã que faz um bom trabalho. Mesmo assim, faz um bom trabalho no Leão. Legal, vamos para Blumenau perguntar a opinião do Emerson sobre a Copa do Brasil. Eu quero saber do Emerson o seguinte: como é que a imprensa, o torcedor aí da região, galera da Quinta Tentativa, viu a desclassificação com casa cheia do Santa Catarina? Eu só quero aproveitar antes, ô Mancha, só o gancho que o Eduardo Souza ali, só pra gente encerrar esse tema, ele não tá indo pra qualquer lugar não, tá? Entre 2020 e 2023, ele trabalhou por quase 50 jogos no Atlético Goianiense, entre auxiliar técnico e treinador. Então ele já sabe mais ou menos o que ele vai encontrar. Ele não tá indo pra qualquer lugar, ele conhece o ambiente, os bastidores do Atlético Goianiense. Olha, Mancha, foi uma frustração, mas durante a semana a gente participou até do ND Sport, um boletim falando sobre o jogo contra a Jacuipense, e a gente alertou, o Santa precisa abrir o olho com esse adversário, que só foi eliminado na semifinal do Campeonato Baiano nos pênaltis pelo Vitória. E o Santa Catarina não jogou bem. Esse gol aí foi um vacilo. A bola, ela viaja lá de trás lentamente. E houve lentidão no posicionamento, na marcação. Você vê pelas imagens que o jogador vai à linha de fundo, ele tem tempo de raciocinar, jogar na segunda trave, falha de marcação. Talvez o Marcão, o goleiro, poderia ter saído, se antecipado, mas depois a queima-roupa, o jogador foi muito oportunista. Um time como Santa Catarina, Mancha e amigos, ele depende muito do coletivo e também da individualidade de alguns jogadores, como o Mendes, o Cérebro, o camisa 10, muito bem marcado, não jogou bem, não conseguiu se desvencilhar dessa marcação. E o Alex Gonçalves é matador, é artilheiro, mas a bola não chegou. O Renan Henrique, que passou pelo Figueirense, já esteve no Santa Catarina, joga pela esquerda, é destro, mas também bate muito bem com a canhota. Ele é o principal jogador hoje do Santa, é o cara que vai para cima no 1 contra 1, mas ficou sobrecarregado. Bruninho, que é outro jogador de velocidade, não estava bem. A aproximação do meio-campo foi muito lenta e o adversário marcou muito bem. Só resume que o Santa chegou longe, é verdade, tinha condições de passar, mas não dá para tirar o mérito do adversário. E também fica claro que o Santa Catarina tem um time. Hoje, ele não tem um elenco. Ele precisa de mais opções, o técnico Betinho Nascimento, para fazer a diferença. Entraram mais de 2 milhões. 1 milhão a mais seria sensacional. Quem sabe essa grana aí seja importante, seja usada para o time se reforçar. Eu não tenho dúvida que o departamento de futebol deve reforçar o time para a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa já a partir de 4 de abril. Foi uma pena, mas Santa Catarina acabou vacilando nesse jogo. Legal. Fazer o seguinte, pra gente só fechar esse papo rapidinho, deixa eu só ir pra Chapecó rapidinho pra gente encerrar o papo Copa do Brasil e a gente vai se encaminhar pro primeiro break do Clube da Bola. Badá, entrar na quinta fase tem um pouco de vantagem, mas não quer dizer que é mais fácil, não. Pega também a turma que já avançou, que já tá mais preparada, mais cascuda na competição, mas por ser um time da Série A, entra só na quinta fase. Gostei desse telão aí, Mancha. Fiquei bonito ali, hein? Fiquei bonito. Fiquei bem. Fiquei bem, gostei desse telão aí. O pessoal tá aprovando aqui, viu? Muitas mensagens parabenizando aí. Ah, claro, a Chapecoense vai entrar na quinta fase, quando vão restar aí 32 clubes. Vai ser mata-mata, já com os 20 clubes da Série A e mais os 12 que vão se classificar nesta quarta fase. Então, mas se você observar ali os possíveis cruzamentos, entre esses 24 aí tem muito clube bom que já esteve em Série A, que hoje está numa Série B e que vai elevar o nível técnico da quinta fase. Então a Chapecoense vai ter que estar muito bem preparada. Mas aí, desses catarinenses que vocês falaram, para mim o grande destaque foi o Barra, eliminou o adversário mais forte que é o América Mineiro, de todos eles. Depois o Figueirense, né, que foi lá e ganhou do Amazonas lá, que a gente sabe que não é fácil. Decepção o Avaí, eu vi as cobranças de pênalti, lamentáveis, os pênaltis cobrados pelos jogadores do Avaí, e eu acho que Joinville e o Santa Catarina foram até onde deu. Mas o destaque é o Barra, eliminou um clube de Série B e com autoridades o Everton deitou e rolou. É goleirão esse cara, o goleiro do Barra. E ele irritou os atacantes, os jogadores do América Mineiro e foi um dos responsáveis pela classificação do Barra. Legal, Badá. Tem mensagem chegando, tá aí a defesa do Everton?
Aí, tá aí a defesa dele, legal demais. Ó, tem mensagem chegando no 48 9191 4706. Pode colocar na tela, o nosso diretor Jardel já vai lançar a primeira aí, ó. Domingo, todos os caminhos levam à ressacada. Vamos em busca da taça. Lion com seu pai, Silvio. E o Lion, então não sei se dá pra ver o detalhe, o Lion tem até um escritinho ali na cabeça, Lion ali no cabelo. Ficou legal, hein? Ficou legal. Aí o Valmir manda assim, ó. Boa tarde, Mancha e amigos do Clube da Bola. Muito bom esse programa. Valeu, Valmir, tô eu. E o Emerson ali na tela, ele registrou uma foto. Pode colocar outra aí, ó. Badá, a Chape dessa vez vai jogar o gauchão? O José tá perguntando. Já vi aqui, ó, o José tá pegando no pé, né? Tem a fotinho do Avaí aqui, do Leão, ó, no cantinho, no ícone. Badá, responde pra gente não deixar o José sem resposta. Não, isso aí foi o presidente Alex Passos, depois daquela derrota pro Avaí, que estava irritado e falou que não ia mais jogar o Campeonato Catarinense, ia jogar o Campeonato Gaúcho. Eu acho que, pelo jeito, desistiu de jogar o Campeonato Gaúcho, continuou disputando o Campeonato Catarinense, e aí, quando era a hora de dar a volta por cima, acabou perdendo novamente o título pro Bara, né? Essa Chapecoense gosta de me fazer sofrer, gosta de me fazer ficar irritado, gosta de me deixar nervoso. Como diz o italiano, seu Marcelo Mancha, aqui em Chapecó e na região oeste, Dio Cristo que me vien sui nervi. Eita, tá certo. Mas tem gaúcho no caminho da Chape, não vai jogar o gauchão, mas segunda-feira tem Grêmio. Ó, deixa eu mandar um abraço, uma foto que chegou muito legal aqui do Célio Fiedler, da Fiedler Automação. Ele mandou a foto com a cachorrinha. Sabe qual é o nome da cachorrinha? É a Teodora. Ó. Ele falou, Mancha, tem uma Teodora aqui em casa também. Os dois, eu tenho a minha filha aqui, a Teodora, ele tem a cadelinha Teodora. Essa dupla aí tá sempre ligadinha no Clube da Bola. O Célio falou que não perde um programa. E temos a audiência da Teodora também ali assistindo aí o Clube da Bola. Com essa linda imagem, a gente vai pro intervalo e volta para falar mais sobre o futebol catarinense nacional. Tem Paulistão na tela da NDTV, tem futsal, tem muito mais. É rapidinho, não sai daí.